juntar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, nesse domingo maravilhoso, né? Sol raiando, luzes para todos os lados, e desejando já Feliz Dia dos Pais para todos, e que nossa manhã seja blindada com o Evangelho de muita luz, muita paz, que permeie todos os nossos corações, e que daqui saiamos melhores do que chegamos, levando um pouco desses eflúvios benéficos do nosso Evangelho do Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, ou boa tarde, e os papais aqui presentes, sintam-se abraçados, mas mais que tudo, né, sinta as bênçãos de Deus nessa tarefa que vocês têm, né, que todo pai tem de ser co-criador com o Pai maior, né, ajudando a levar esse espírito, aproximar o Filho de Deus, né, que é a maior tarefa que vocês têm pela frente. Que Jesus então ampare, fortaleça bem o coração de cada um. E um feliz Dia dos Pais, né? Que seja um dia leve, livre, solto, alegre, cheio de momentos felizes, né? Então vamos lá, gente. Nossa, vocês estão acompanhando? Acho que não, né? Mas vamos para o segundo capítulo, no sexto capítulo da segunda parte já do Livro dos Espíritos, né? O livro é dividido em 4, nós já estamos na segunda parte, sexto capítulo. E hoje são vários tópicos, né? Nós vamos ficar só com 2, espíritos errantes e mundos provisórios, né? Mundos transitórios. Então, gente, vamos lá. Questão 223 diz assim, Kardec pergunta, né? A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? O que é a alma nos intervalos entre essas reencarnações? Qual poderá ser a duração desses intervalos? Essa duração está subordinada à vontade do espírito? Essas questões está tudo dividido assim, 224A, 224B, né? Porque é praticamente uma pergunta só desdobrada, né? Então, reencarna, gente. Os espíritos disseram, às vezes, imediatamente. Às vezes. Quer dizer, morreu o corpo e o espírito retorna. Às vezes. Mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Então, e o que a alma é entre um intervalo e outro? Porque a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Então aqui a gente está de passagem. O que a alma é? Aí está aqui. É espírito errante, que não significa errado, mas que significa em trânsito, né? Um espírito errante que aspira a um novo destino. E qual poderia ser a duração? E eles dizem, de algumas horas, como falou na primeira resposta, né? Pode ser imediatamente, até, olha só, milhares de séculos sem reencarnar. E de resto, ele diz, não existe um tempo, um limite determinado, né? Esse estado errante, ou seja, você ficar lá no mundo espiritual, pode prolongar-se por muito tempo, séculos, mas uma hora ou outra reencarna, porque precisa a lei de progresso. E essa duração, então, esse tempo que fica, né, de alguns minutos a séculos, depende do quê? Está subordinada a quê? É uma consequência do livre-arbítrio, né? Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, consequência do livre-arbítrio. É também, às vezes, uma punição quando fica muito tempo sem encarnar ou até reencarnar rápido. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos. Então vamos dar uma paradinha aqui para a gente tentar entender, né? A gente desencarna. E como que é esse processo? Como é que a gente vai para o lado de lá, né?
Uma vez numa aulinha, eu usei assim uma comparação da gente estar no shopping e sair, o Shopping Dom Pedro, né, naquela época, acho que tinha acabado de inaugurar, aquele estacionamento imenso, e você olha, nossa, onde está meu carro? Onde que eu larguei o carro? Fica bem desesperado, né? Mas você tem um aparelhinho, controle remoto, e plim, plim, tá para lá, vamos, e a gente acaba achando o carro, né? E esse carro, tanto pode ser um carro de luxo, muito gostoso, todo cheio de conforto, como pode ser um Poisé qualquer, né, que a bateria arriada, nem fecha a porta, para ficar ali, né, tentando achar espaço para empurrar o carro, enfim. Mas você vai entrar no seu carro. Você abriu a porta com o seu aparelho que não abriu porta nenhuma a não ser o do seu carro, né? A mesma coisa é entrar no mundo espiritual. A gente vai deixar o corpo. Como é que vai acontecer? Como é que a gente entra, passa para o lado de lá? Como é que o espírito, né, os nossos que já se foram, como será que foi esse processo, né? Então, o que vai abrir um portal são as nossas vibrações, o nosso campo vibracional, da mesma forma que o controle remoto, que eu não entendo nada de eletrônica, mas deve ter um processo, né, que manda um sinal que está ligado lá dentro do carro. Então, o nosso sinal são as nossas vibrações, é o nosso conjunto, né? Assim como você entra no seu carro, você encontra o seu ambiente, encontra seus documentos, suas coisas, você, quando deixa o corpo, você é você mesmo, entende? É o teu conjunto, não tem como mudar. A morte não muda ninguém. Nós vamos ver mais para frente, tem uma questão perguntando isso. Então você vai, é o conjunto de tua vibração que abre. O ambiente, a ambientação fluídica é formada pelo seu campo mental. Assim como o seu carro está limpo, sujo, cheio de tranqueiro, todo arrumadinho, foi os seus cuidados que deixou assim, os seus cuidados interiores, né? Os valores que nós temos é que vai nos permitir sentir o mundo espiritual de uma forma ou de outra. E é o que vai fazer as nossas escolhas. Porque se eu só tenho por parâmetro a vida material, não acho que... Quanta gente acha, né, que a vida acaba no túmulo, que não acredita em nada. Muita gente afirma mesmo isso. Para mim, não tem. Quer dizer, aí chega lá e ele fica num conflito. O que aconteceu? Né? Isso é um pesadelo, eu preciso voltar, eu quero voltar. O Dr. Ian Stevenson, ele fez muitas pesquisas, tem um livro, eu tenho um livro em casa, né, sobre reencarnação. Pesquisa muito séria. O Dr. Hernani Guimarães Andrade também, aqui no Brasil, né? E na Índia é super comum. Por quê? Porque eles acreditam piamente na reencarnação. Alguns até escondem dinheiro, joias, coisa para a próxima vida, né? Então, é interessante porque... E tem depoimento. Teve um garoto que ele, eu nasci, ele descobriu a ex-mulher e perguntou para a ex-mulher, cadê o dinheiro que a gente tinha guardado embaixo de uma estátua da Shiva? E ela, muito sem graça, usei no enxoval do meu novo casamento. E era um garotinho de 6 anos. Então, eles reencarnam rápido, porque toda a referência deles estão ali, naquele mundo material. Eles não estão muito preocupados como o Espiritismo ensina, né, na lei de progresso. Então, a gente quer alcançar um determinado fim, né, que é a perfeição. Mas eles estão nesse processo ainda. Vamos reencarnar. Agora, quem não crê, né, então fica complicado, porque ele não sabe o que fazer. Como que a gente vai ver muito isso aí, olha, neste livro, Céu e Inferno, né? Quando disse aqui que depende do livre-arbítrio, agora a gente vai entender melhor o que é esse livre-arbítrio nesse novo Céu e Inferno, que aliás nós vamos começar a estudá-lo amanhã, às 7h30, porque o outro que estudávamos até agora estava alterado, justamente nesse conceito
da liberdade do espírito, da autonomia que Deus nos dá. Porque, gente, está bem claro aqui no Livro dos Espíritos, né? Essa duração está subordinada à vontade do espírito? Não, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Veja, é o livre-arbítrio. Então ele pode escolher, não quero progredir. Quantas vezes a gente vê isso na desobsessão, né, Márcia? Quantas vezes? Eu não quero, eu vou ficar. E não existe, agora a gente sabe, expiações, reencarnações compulsórias. Não tem isso no livro. Foi colocado nesse livro alterado, mas não existiu. Então, o espírito, ele vai aprender alguma coisa nesse mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. A erraticidade, por si mesma, é um sinal de inferioridade? Kardec pergunta. Ou seja, a gente fica lá no mundo espiritual. Não é inferioridade, é o contrário. É o estado natural do espírito, é estar desligado da matéria. Ele reencarna. Aqui é o provisório. A gente reencarna para aprender, para botar em prática o que a gente já aprendeu, né? Então a resposta é não é sinal de inferioridade, porque há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. É a encarnação que é transitória. Não é estarmos do lado de lá. Lá é o original. Lá é a verdadeira pátria. Nós somos espíritos, a gente esquece disso, né? A gente valoriza demais a vida material, achando que voltar para lá, né? Mas lá é o original. Então pode-se dizer, prosseguindo, né, que todos os espíritos não encarnados são espíritos errantes? Todo espírito que deve se reencarnar, sim, porque ainda não chegaram nos mundos de espíritos puros. O que é errante, gente? Esse período seria mais ou menos quando a gente está em trânsito. O Rogério, né, foi para Munique a semana passada e ele falou, eu vou ter que ficar em Madrid 5 horas, né? Que era uma conexão. Ele falou, vai ser meio demorada porque está meio restrito os aviões na Europa. Então, ele fica ali, ele não pode entrar no país, porque ele não tinha visto para entrar na Espanha, né? Ele não tinha feito a documentação. Então, quando fica assim em trânsito, você que viaja muito para fora, fica ali, né? Não pode sair daquele cantinho. Então, ali dentro, aquele espaço de tempo e aquele espaço físico, a pessoa tem uma certa liberdade. Ela pode ficar na lanchonete, ela pode deitar. Quem tem passagem VIP, tem uma salinha especial, né? Com mais coisas. Então, mas esperando o próximo. Digamos que a nossa trajetória, né, é muito mais do que esses voos pinga-pinga, que a gente, um voo direto é 2, 3 horas, no pinga-pinga a gente leva 8, 10 horas, porque vai parando, né? Então, digamos que a gente cada vez a gente vai dando aquela paradinha, né? Então, estamos em trânsito no mundo espiritual. Ainda não temos liberdade, porque a outra pergunta, a outra questão, espírito, lá no mundo espiritual, ele pode ir para qualquer lugar? Não. Como um encarnado que está em trânsito, ele fica restrito àquela área, ele não pode. Porque ele não tem o passaporte, ele não tem a documentação, ele não tem o entendimento, ele não tem essa liberdade de ir, né? Então ele fica restrito. E ele pode aprender alguma coisa? Kardec pergunta, né? Os espíritos errantes, né? Eles aprendem algo? Sim. Então você está ali naquele saguão, 5 horas de espera. Você pode ler um livro, você pode ouvir uma palestra, você pode fazer qualquer coisa, trocar ideias, né? Descobrir alguma coisa até com um espanhol ali, no caso do Rogério, sobre a Espanha. Enfim, você adquire alguma informação, alguma cultura, se você quiser. Mas, de novo, a gente volta para o livre-arbítrio. Vai fazer o que ele quiser. Ele tem essa liberdade, mas não é restrita, está limitada às aquisições
morais, né? Porque aqui estaríamos limitados, se fosse um diplomata que tivesse nessa condição, com passaporte pode, né, Márcia? Com passaporte diplomático, eu não sei porque eu nunca viajei para fora, né? Com passaporte diplomático você tem portas abertas, né? O Fausto vai sempre a Portugal, né? Então, você pode, ainda mais se tiver cidadania, né? Aí é mais fácil. Mas se você não tem nada disso, então no lado espiritual são as aquisições morais, né? Que te abre portas para o lado de lá. Então, continuando, ele pergunta: e os espíritos conservam alguma das paixões humanas? A morte não muda. E olha o que o espírito responde para Kardec: tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que, ao deixar o corpo, elas perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como se fosse para lhe mostrar o bom caminho. Deu para entender aí? Então, o espírito, aí ele pergunta também, né? Por que eles deixam, por que não jogam fora essas, né? Deixa no corpo. E os espíritos falam assim: os espíritos elevados, quando perde o corpo físico, seu invólucro, né? Eles deixam as más paixões e só levam consigo as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de uma ou outra maneira eles pertenceriam à ordem primeira, ou seja, seriam já espíritos puros. Então, o que são as más paixões, né? Os desejos, os vícios, né? Que a gente conserva. E ele diz: esse vício cria uma espécie de atmosfera, está na pergunta 229, tá? Uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más. Então, no livro Autonomia, o Paulo Henrique estava explicando, né, de como reações fisiológicas, né, o prazer, por exemplo, né? Até ele fala assim, brincando, que o cachorrinho está cabrunhado, triste, e aí você pega uma bolachinha que ele goste, né? Ele olha. Quando ele olha, Paulo fala, já ativa uma determinada área do cérebro, né? Então que motiva ele a ir, a levantar-se e ir caminhar para pegar a bolachinha. Então ele cria uma expectativa interna. Quando ele põe na boca, o paladar, a língua, já ativa outra área do cérebro. Então vem a sensação, a alegria é uma reação fisiológica, diz Paulo Figueiredo, né? Porque não é da alma, é uma recompensa que você teve até pelo pequeno esforço de levantar de ir até lá. Então cria-se hábitos. Então a gente tem a mania e até a gente acha que é chique. Aí eu só como pizza com vinho, eu só como macarrão com queijo, eu só faço isso, não sei o quê, né? Tenho que chegar e relaxar e tomar um uísque. Então a gente vai se condicionando e essas coisas criam, formas pensamentos, ideoplastia em torno de nós, cria essa psicosfera, porque tudo é energia, tudo vai se plasmando, né? O que por exemplo, você está gravando aqui, né? São impulsos, né, eletrônicos, eu não sei explicar, mas está gravando tudo, né? Está ficando tudo num negócio tão pequenininho. E vocês em casa, né, pegam um celular e recebe, né, no ar tudo, toda essa informação, o movimento, a voz, o som, né? Agora imagina o nosso campo, a nossa mente, o campo mental, muito mais perfeito que isso aí. Tudo que a gente pensa está sendo gravado, está
tá em imagens, sons, emoções, ideais, tá tudo, gente, muito mais perfeito do que isso aí, né? Então, veja, a gente tem isso quando Kardec, os espíritos só dá uma pincelada, porque não tinha condições de aprofundar, mas olha como ele fala. As paixões bem vivas, aquilo que a gente alimenta o tempo todo, não porque você só está se escravizando. Quanto mais você fala, mas nossa, se eu não tiver um banho de jacuzzi, eu não relaxo. E que não tem, né? E se você for para um lugar que só tiver uma duchinha corona, como vai fazer? Entende? Então fica, ai, não foi bom, não valoriza. Então esse é o problema. Então, cada vez, imagina uma vida inteira, você passa desde pequenininho, né? Acostumando com certas coisinhas, certos mimos, leite só com Nescau. Cadê o Nescau? Não tem Nescau, não tomo leite. Vai beber o leite puro hoje. Outro dia eu não brinquei com o Vitório, come um macarrão sem queijo. E se acabar o queijo no mundo? Não vai ficar sem queijo? Então, experimente comer sem queijo uma vez, né? Porque italiano com queijo, né? Então, experimenta. Porque pode acontecer alguma coisa nas vacas que não dê mais leite, né? Assim? Então, a gente vai se escravizando. Ao morrer, ao desencarnar, vejam lá nosso lar, né? Como foi no começo, todo mundo querendo vinho, comida, carne, tudo. Então você cria essa atmosfera. E quanto mais densa ela for, mais encarnado você está. Então morreu o corpo, mas você não desencarnou. Você continua preso na carne, nas sensações fisiológicas sem teu corpo, porque elas ficaram gravadas no seu campo mental. E aí você vai correr atrás, né? Então, eles perguntam, e esses espíritos nessa condição assim, do lado de lá, eles são felizes ou são infelizes? Mais ou menos é a resposta, porque é segundo os seus méritos. Eles sofrem as paixões cujos germes conservaram, que são exatamente isso. Uma companheira nossa, outro dia, ela estava falando que o marido dela teve um infarto. Você estava aqui terça-feira? Não, né? Então, teve um infarto e ele... Não foi infarto, foi derrame. E ele foi para o hospital e ficou um tempo, né? Ficou acho que uns 2 meses internado, ficou mal. E não podia fumar. E ele fumava uns 2 maços por dia no mínimo. 40 cigarros, é isso, né? Então, no mínimo. Aí, deitado lá, o Valdete estava aqui, você viu, né, Valdete? Ela contando. Aí ele ficava deitado na cama do hospital. Ele acendia, ele pegava, acendia. Ela falou, ele dava aquela estragada profunda. Até acabar o cigarro na imaginação e depois ele apagava a bituca. E ele fazia isso várias vezes por dia, depois foi diminuindo com o tempo. Quando ele teve alta, ele já quase não fazia. Uns dias depois em casa ele parou. A Valdete, ela falou, ele venceu o vício, mas ele ficava mentalmente fumando. Agora, se você não vence, até ela falou, dei graças a Deus, porque ele morreu depois. Aí ficou um tempo em casa e depois morreu de outra coisa, né? Mas ela falou, pelo menos ele foi para o lado de lá, sem o vício do cigarro, que ele conseguiu vencer e já foi uma grande coisa, né? Então, o espírito vai ser feliz ou infeliz é outro estudo sensacional que está aqui no livro Céu e Inferno Novo. E a Cris vai falar disso a semana que vem, sobre sensações, então não vou antecipar, mas depende exatamente, sofre as paixões cujos germes eles conservam. A gente vai sofrer do lado de lá. Tudo que a gente estiver escravizado nas coisas aqui da matéria. Daí, ele fala, né? Os espíritos menos, né? Quanto menos materializado, né? Ele vai ser mais livre no seu estado natural, que é o estado de espírito. Então, quando a gente entra aqui nos mundos transitórios, né? Que ele fala, né?
que é um mundo, a Terra já foi um mundo transitório, quando estava ainda em ebulição, ainda não tinha vida nenhuma aqui na Terra. Então, é como aquelas ilhas que os pássaros, quando estão na sua trajetória de migração, né, pousam para um descanso. Então, a Terra já foi um mundo transitório, né? E aí eles dizem, né, serve esse mundo de estações de repouso, né? E os espíritos dizem, tem muitos mundos destinados aos seres errantes. Ou seja, porque você pode ir para qualquer lugar dentro da sua condição, né? Dentro do seu, aqui na Terra, o poder aquisitivo, né? Um hotel de 5 estrelas, um hotel, uma pousada simples, do lado de lá é a mesma coisa. E esses mundos transitórios, né? Ele fala, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a hora que quiser, seguir, né? Eles se configuram como aves de arribação, descendo numa ilha para recuperarem suas forças e prosseguirem adiante, né? Então, a Terra já foi um mundo, né? Na sua posição, esses mundos são temporários, porque a Terra depois esfriou e depois começou a ter vida e depois até que chegou nós, né? Os seres humanos. Então, não é mais um mundo transitório, mas já foi, né? Aí Kardec pergunta, né? Nesses mundos, por sua natureza, né? Os espíritos que ali estão têm corpos, são corpóreos? Aí eles dizem não, porque a superfície desses mundos é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. Então o espírito, na verdade, ele não precisa de nada, né? O que o espírito precisa? Desenvolver os seus atributos, né? Que é a herança divina, desenvolver a inteligência, e através da inteligência ele começa a desenvolver as virtudes, né? Mas materialmente não precisa. Então, para o espírito, a gente sempre brinca falando, né? Tanto faz você comer, hoje é Dia dos Pais, né? Então as pessoas falam, tem que fazer um almoço para o pai. E aqueles que estão desempregados, que estão sem nada, às vezes se sente, né? Poxa, não tem, fica triste, mas para o espírito, um pouco mortadela, um queijo quente, um hambúrguer de caixinha, gente, o que importa é o sentimento para o espírito, não é? Mas a gente se condiciona. Olha quantos condicionamentos. De domingo tem que ter um almoço especial. Por quê? Por que não na quarta, na terça, na sexta? Por que a gente cria essas coisas? Então isso só faz sofrer, cria um sofrimento desnecessário. Então, de repente, né? Eu lembro, às vezes a minha mãe falava assim, nossa, não tem nada. E meu pai abria e falava assim, tem arroz, feijão, tem macarrão. Mas às vezes falta um ingrediente, não tem a carne, não tem a mistura, não tem nada. Não tem. Entende? Então a gente cria coisas, a gente cria necessidades que o espírito não necessita. E aí a gente bloqueia a felicidade, a alegria de estar junto, o bem-estar, né? Então, o sofrimento, por isso que eles falam, o sofrimento é moral e é em razão de todas essas más tendências, de todas essas ilusões. Então, eu não vou na festa porque eu não tenho uma roupa nova, porque aquela eu já fui. Mas qual é o problema? Aí a gente deixa de ir, fica emburrado, fica triste, às vezes entra em depressão, porque não tinha coisas que realmente você não necessita, né? Eu fui levar uns negócios na casa de uma amiga, ela olhou, você ainda está com esse casinho, né? Está funcionando, viu? Você ainda está com esse casinho? Está inteiro, está bom, não deu problema, por que eu tenho que, entende? Para atender a expectativa dos outros, não é por aí, gente. Então, esse capítulo, né? Você vai para o lado de lá, o que você vai encontrar do lado de lá? Né? A morte não modifica, então o que nós vamos encontrar?
Que tipo de vibração nós estamos conservando? Se a gente morresse hoje, para onde que a gente ia? Né? O que a gente ia encontrar? Para onde? Então a gente lembra Jesus dizendo, né? Teu tesouro está onde está teu coração. Onde está o nosso coração? Agora. Porque a gente pode morrer a qualquer momento. Né? Um amigo veio, falou que uma amiga nossa teve um infarto, né? Teve um problema, está lá no hospital, né? Tá? Amanhã vai fazer cateterismo. De um momento para o outro. E para onde a gente vai? O que a gente quer do lado de lá? Já fez a programação? Já investiu? A Joana de Ângeles, ela diz, tire 15 minutos por dia e invista no espiritual. Pense, reflita um pensamento do Cristo, para que você tenha, porque você não sabe quando é chegar. É a parábola das virgens, por exemplo, né? Você tem que estar com sua lamparina acesa, porque é o que está aqui dentro, gente, que vai fazer a gente entende, se programar. E aí, do lado de lá, você pode sim estudar. A gente vê o nosso lar Clarencio, André Luiz fala, quanto tempo você está aqui? 240 anos. André fala, e a sua família, seus entes queridos? E Clarencio sorri, mas minha família, todos que estão aqui. E diz Dona Maria Modesta que na época tinha 1 milhão de pessoas no nosso lar e que nos dias atuais, ou seja, uns 10 anos atrás, quando ela falou isso, já tinha 15 milhões. Né? Mas ele cuidava de tudo. Aí a gente lembra o Cristo, né? Quem que é minha mãe e meus irmãos? São todos. E a gente se apega, a gente esquece. E hoje, né, para os papais, que o filho não é nosso filho. É Deus, é de Deus, está emprestado para a gente, né? Para que a gente ajude, tome conta, um espírito que a gente nem sabe de onde veio, nem quem é, mas a gente ama, acolhe, né? Justamente para aprender esse amor fraterno. De repente, quando desencarna, nossa, você era o meu filho, né? Nem aquela ideia, putz, né? Da outra vida era um inimigo, de repente veio e eu dei minha vida inteira por você. Mas o que vai prevalecer? Essa última experiência. Poxa, mas que legal que a gente fez as pazes, que bom, né? Você se abraça. Então, é provisório, gente. É como artista, né? Você não pode se fixar num personagem. Então, nós somos um personagem hoje, nesse palco da vida. Estamos em trânsito, como a turminha que fica esperando a próxima conexão, para outro pedacinho de viagem, a próxima encarnação, que pode ser, se a gente quiser, rapidinho. Eu tenho uma amiga muito querida, ela adora a família, ela tem 2 filhos, o marido, outro dia ela me mandou uma foto dela com o marido. Os dois, apesar de estar casada, acho que uns 30 e poucos anos, já 35, os dois ainda parecem namorados, sabe assim? E ela fala assim, eu fico torcendo, e os filhos não casaram ainda, torcendo que não casem logo, porque eu quero reencarnar como neta, minha neta, filha do meu filho. Então eles não podem casar já, porque senão eu vou ter que morrer logo. Então, ela fala, eu fico torcendo que eles não casem já, para poder dar um tempo, né, que eu vivo um tanto mais, para quando eles forem ser pai, eu possa voltar rapidinho, porque eu quero continuar na minha família. Eu amo meus filhos, eu quero continuar na minha família. E interessante que pelo livre-arbítrio, ela pode. Está aqui, ela pode. Se ela quer mesmo, ela desencarna e fica ali em volta da norinha dela, porque são 2 filhos, né? Vai, menina, faz um bebê aí que eu quero voltar, entende? E volta, feliz da vida. Tinha uma outra amiga que dizia que um dos netos dela era a mãe dela, entende? E falava dos trejeitos, das coisas. É possível. Então isso tudo depende de nós, né? O que a gente quer é a nossa vontade. Então o mundo, a vida é construída por nós mesmos, pelo nosso desejo de querer progredir ou não, de querer
desenvolver virtudes ou ficarmos escravos das coisas da matéria, né? Isso depende só de nós. E no mundo transitório, só para encerrar, que eu achei muito bonito isso aqui, né? Aí Kardec pergunta, né? Mas esse mundo, né, toda essa esterilidade, porque a Terra ainda estava em formação, aquele, né, tudo em ebulição, tudo quente, fervendo, imagina as coisas. Então ele fala assim, esses mundos seriam então desprovidos de belezas naturais? Kardec pergunta. E os espíritos falam, a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que essas que você chama de beleza natural. A beleza da intensidade. Aí viajei nessa resposta, né? Porque depois Kardec coloca assim no comentário, né? Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Aí fiquei pensando, de repente a Terra em formação, né? Um grupo de espíritos ali, dando um tempo, mergulhando. Será que ali no espaço infinito, vendo a Terra, né? Vendo a matéria, os átomos, né? Como que iam se aglutinar, se unir para formar as coisas que hoje nós temos aqui na Terra? E não seriam eles que depois reencarnaram e, olhando para os céus persas antigos, né, viram constelações, onde a gente hoje só vê pontinhos luminosos, né? Eles viram constelações, eles entenderam, né? Aí fiquei pensando, quem que ensinou Francisco de Assis a entender Deus e a natureza, do jeito que ele entendeu, né? Quem que ensinou Leonardo da Vinci, o Miguel Ângelo a pintar? Eles não tiveram professores, né? Provavelmente espíritos antigos que já estiveram nesses mundos transitórios, entendendo a formação das coisas, né? E vem, reencarna. Então, quando ele diz que os espíritos, eu não falei aquela pergunta, né? Porque são várias. Os espíritos superiores vão em qualquer lugar? Sim, eles têm toda a liberdade e vão para ajudar tanto na dimensão espiritual como na dimensão material. Então seriam esses Francisco de Assis, Leonardo da Vinci. Quem que ensinou Mozart a tocar piano se o menino com 4 anos sabendo inglês já estava fazendo a sinfonia, né? Então já vem, e vem da onde, né? De outros mundos, de outras eras. Então, gente, é fantástico, né? Quando a gente pensa em termos de eternidade, né? O que é uma vida pequenininha, não? E o que a gente vai fazer da nossa eternidade? Está aqui na nossa mão. Acabou o tempo. Nossa, passou bastante. Deu para entender mais ou menos? Mas tem que ler, gente, tem que estudar, tem que refletir, tem que procurar. Aqui a gente só pincela as coisas, né? Então a gente vai agradecendo a Deus tudo que Ele nos dá, a vida, né? Essa vida tão profunda, que a gente pudesse valorizar, assim, a cada momento que a gente respira, que a gente sente, né, essa vida pulsando dentro de nós. Que Jesus, que está presente, e Deus que está em nós, né, possa nesse momento pulsar, que a gente possa sentir o pulsar da vida, da nossa condição de ser imortal, né, da nossa plenitude interior, que possa ir se expandindo, que possa ir nos envolvendo, nos impulsionando cada vez mais para buscar o reino dos céus e sua justiça, na certeza de que tudo mais nos será acrescentado. Que Jesus acrescente à nossa vida todas as bênçãos que necessitamos, toda a paz e a alegria de estarmos vivos, a felicidade de sermos filhos de Deus e de sermos todos irmãos uns dos outros. Que Jesus nos abençoe, que essa paz desse momento se expanda e envolva todos os corações no nosso planeta.
Graças a Deus.